Morar juntos sem ser casados no papel é um pecado? Olá, meu nome é Vanessa Alves, eu lidero com o meu esposo de Londres há 25 anos e gostaria nessa oportunidade de estarmos falando sobre esse tópico, tão importante. Antes de eu falar alguns versículos, compartilhar alguns versículos com vocês, eu gostaria que nós observássemos pela questão. Biblicamente falando, o problema não é a falta do papel oficial, mas sim a união e a prática sexual fora do casamento, fora do reconhecimento legítimo ali diante de Deus e diante da sociedade. Então o ponto, até porque o casamento civil, ele só iniciou em 1890, então é algo muito recente, nós não vamos encontrar nas escrituras. Mas nós temos todo um contexto que nós precisamos examinar em uma atitude como essa. Então, como eu falei, o ponto principal aqui é a prática sexual, que nós vamos encontrar na Bíblia como os termos de fornicação e imoralidade sexual. Ok? Então é sobre isso que nós precisamos estar atentos e não exatamente a falta específica do papel. Bom, primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês e gostaria que vocês estivessem examinando durante todos esses anos pastoreando com ministério fora, principalmente do Brasil, mas isso eu entendo perfeitamente que não é algo que só aconteça fora. Mas vamos lá, vamos partir do princípio de que muitas pessoas elas optam, em estar morando junto sem regularizar a situação. E eu acredito que o mais importante nesta situação é examinar o motivo pelo qual alguém não quer se legalizar diante da sociedade e diante de Deus. Eu acho que esse é o principal ponto aqui, é examinar o motivo, qual é a intenção por detrás desta situação. Às vezes, por isso que eu digo sobre a realidade do exterior, tá certo? Às vezes as pessoas querem se casar apenas por causa de um documento, para facilitar na questão do documento. Às vezes as pessoas não querem se casar por causa do documento. Às vezes as pessoas chegam aqui e ela já pode ter conseguido alguma coisa financeiramente falando, então ela não quer dividir aquilo ali, então ela não quer casar para dividir bens, para entrar nenhuma possibilidade, de ter que envolver nada sobre isso. Então a pessoa ela não quer se legalizar, se tornar aquilo legal diante da lei, certo? Então tem vários fatores pelo qual a pessoa às vezes ela não quer, mas por conveniência, por comodismo, a pessoa quer morar junto, a pessoa quer continuar tendo a prática sexual, a pessoa quer ter a conveniência ali de até mesmo dividir as despesas, Então tem vários fatores. Eu acredito, se eu fosse falar especificamente para mulheres, e é claro que isso não é uma regra geral, mas uma mulher que se submete a algo dessa natureza, ela precisa observar se vale a pena ela continuar num relacionamento a qual o homem não quer ter tal responsabilidade. Isso eu digo porque a maioria das vezes é o homem que não quer assumir esse compromisso. Porque a mulher ali, ela quer casar e ter uma segurança. Por isso é um assunto extremamente complexo e eu não estou de forma nenhuma desmerecendo aqui, porque eu volto a falar, há muitos homens, há muitas mulheres também que não querem o compromisso, há muitas mulheres também que não têm o desejo e se sujeitam a viver uma vida, sim, em pecado, eu entendo que isso não é certo aos olhos do Senhor justamente por causa da prática sexual. Mas examine, volto a falar, examine o motivo pelo qual alguém que está com você não quer se tornar isso legítimo. Isso é o mais importante, Vamos lá, vamos estar lendo alguns versículos aqui. Vamos ler em Gálatas primeiro. Que Gálatas aqui, nós sabemos, Gálatas 5, ele fala sobre as obras da carne e como ela se manifesta. Nós sabemos que se nós queremos agradar ao Senhor, nós devemos viver no Espírito, sermos moldados
pelo Espírito, sermos guiados pelo Espírito e não darmos vazão à nossa carne. Então, embora nós somos carne, né, nós vivemos em um corpo e nós não podemos ignorar isso. Porém, quando nós damos vazão às obras da carne, nós nos distanciamos do Espírito. Consecutivamente, nós distanciamos de Deus. Então, aqui, quando fala, a partir do versículo 19, quando fala sobre as obras da carne, são manifestas. Como que elas se manifestam, as obras da carne? Como eu vou saber, como eu vou identificar se eu estou sendo guiada pela carne ou pelo Espírito de Deus? E aqui fala imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Então precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu só quero morar junto por tal motivo. E na realidade o que está por detrás do que está movimentando, motivando aquilo ali, não seja o verdadeiro motivo. Então nós precisamos olhar se não estamos apenas manifestando a carne, que isso vai totalmente contra o que a Escritura nos ensina. Amém? Quando nós olhamos aqui para Hebreus, quando diz assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, sem mácula. Então, se nós olharmos, o leito conjugal é a vida sexual. Se nós olharmos aqui, por exemplo, nessa versão que eu li, diz assim, digno de honra. E nesta outra aqui diz assim, venerado seja. O quê? Seja entre todos, não entre alguns. Não apenas entre alguns. Seja entre todos o matrimônio. Então é algo que deve ser honrado. É algo que deve ser venerado. É algo que deve se buscar a santidade no matrimônio. A partir do momento que eu quebro um princípio de lascívia, de impureza, de imoralidade sexual, eu não estou atraindo ali a santidade do Senhor. Eu não estou falando aqui, até mesmo, né, dentro desse contexto aqui, para pessoas casadas, certo? Mas estou falando para pessoas que só querem morar junto, por causa de uma conveniência, mas esquece do principal. Uma aliança que nós devemos fazer, primeiramente, diante de Deus. Então, prosseguindo aqui, em Hebreus, que fala assim, porém, aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Então, a palavra de Deus, ela deixa claro que isso não é bem visto aos olhos do Senhor. Então, aqui o ponto não é papel especificamente falando. Ok? E são as atitudes, são as motivações que estão me levando àquela atitude errada diante do Senhor. Por que uma pessoa que você está se relacionando, ou está no início, ou já está há muitos anos, por que aquela pessoa não quer legalizar tal situação, tal relacionamento? Por que não quer trazer ao público, vamos dizer assim, à sociedade? Porque eu vejo que tanto o religioso é importante quanto o civil. Ao meu ver, quando uma pessoa ela se casa no civil e ela não dá a devida importância no religioso, ela também está falhando. Não é uma questão de dar uma festa grande, mas é uma questão de manifestar diante dos olhos de todos a importância de pedir a Deus a bênção àquele relacionamento, àquele matrimônio. Então, o que acontece? Nós já temos várias situações no relacionamento, várias legalidades que podem ser dadas, que infelizmente pode trazer umas situações para o relacionamento. Então, quanto mais você entender e quanto mais você desejar fechar as brechas, fechar as situações que você pode ter deixado ao longo da vida, quanto mais você identificar isso não é certo, deixa eu corrigir, deixa eu fazer o que é certo. Porque eu estou falando aqui, vamos supor que seja para uma pessoa que aceitou a Jesus depois que já estava num relacionamento dessa natureza, ok? Não estou falando aqui para pessoas, eu espero,
para pessoas que, por exemplo, nasceram no lar evangélico e tomaram a decisão de se envolver num relacionamento, de ir morar junto, por qualquer que seja o motivo, sem examinar e saber, obviamente, as consequências. Eu estou falando para você que conheceu, encontrou a Cristo, vamos dizer assim, após este relacionamento. Então, para você é este alerta. Conserte a sua situação o quanto antes, Procure o seu líder, procure a pessoa que pode te auxiliar espiritualmente para que você tampe essas brechas. Examine o motivo pelo qual você ou seu companheiro não queira legalizar. E, mediante a todo esse exame, veja se vale a pena continuar no relacionamento. Porque isso é muito sério. Se uma pessoa não está disposta a me assumir diante da lei, diante de Deus, qual é o sentido? Entende? Então examine isso. E dentro da palavra, você não vai encontrar a necessidade de um papel físico. Não, porque não existia isso. Mas da mesma forma que não existia na Bíblia, nós não vamos encontrar na Bíblia a palavra namoro. Quantas pessoas namoram? Qual é o real motivo por detrás de um namoro? Aí eu estou falando para crente, ok? Então nós precisamos examinar em um todo o contexto e não nenhum caso isolado. Amém? Que Deus abençoe, espero ter lhe ajudado. Fique com Deus.